Olá, meus amigos, estamos começando aqui mais uma edição do RVC Esportes e final de semana chegando com muito esporte no Vale. As equipes do Vale entram em campo pela segundona, Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17, Sub-20 e no futsal teremos também só na outra semana as equipes entrando em quadro. São José, na última rodada da Liga Nacional, empatou em Uberlândia com o Praia. E os dois continuam aí na parte de baixo da classificação da LNF. Na abertura desta rodada da LNF, o Taubaté venceu o Pato em Mogi das Cruzes, mas continua fora da zona de classificação. Vini Júnior recebe homenagem e apoio dos torcedores do Real Madrid. Pela Libertadores, o Palmeiras bate o Cerro Porteño em Assunção, com o Reizinho Arthur brilhando mais uma vez. E ainda, o Flamengo fora só empatou com o Nublense, ou Nubilense, como queiram. Em Buenos Aires, o Corinthians e Argentino Júnior ficaram no empate em 0-0. Na Sul-Americana, Tricolor do Morumbi venceu o Puerto Cabello, na Venezuela, e fica bem próximo da vaga para as oitavas de final. O Santos jogou no Chile contra o Audax italiano, saiu na frente, mas tomou a virada. Fortaleza venceu o São Lourenço e ficou pertinho da classificação às oitavas. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória se recuperou batendo o CRB por 1-0 em Salvador. No Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani abriu 3-1 em cima da Chape, mas tomou o empate no final. Por falar em empate, a Ponte Preta jogou em São Luís do Maranhão, empatou com o Sampaio Corrêa e continua na zona de rebaixamento. Aqui nós vamos conferir os demais resultados da Série B, os próximos jogos da Série B, também o Mundial Sub-20. A seleção brasileira conquistou sua primeira vitória. E que vitória, hein? Pela Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, a D Taubaté pega o Crespon, zerado de pontos, fora de casa, e o São José recebe o Fluminense no Martins Pereira. Continuam as manifestações sobre o racismo no futebol e, é claro, faixas contra os racistas, apoio a Vini Júnior, homenagens dos jogadores do Real Madrid que entraram em campo com a camisa 20, usada pelo craque brasileiro no clube espanhol. Vini Júnior foi aplaudido pelos torcedores do Real e, claro, do seu lugar da arquibancada, acenou para os torcedores agradecendo. Vini Júnior, ele que foi vítima de racismo no futebol espanhol, acabou sendo aí reconhecido, de certa forma, pelos torcedores do Real e também, inclusive, o presidente da La Liga pedindo desculpas pela maneira como se expressou após explodir esse caso. O técnico Ancelotti acredita que isso não abalou psicologicamente o Vini Júnior daqui para frente e é um dos jogadores mais caros hoje do futebol mundial. Existem equipes interessadas no Vini, mas eu quero acreditar que esse episódio será superado pelo atleta e também pelo clube, pelos torcedores do Real, e ele deve permanecer por lá, pelo menos por mais um tempo. No futsal, as equipes do Vale voltam à quadra no dia 2 de junho com o São José e Jeque, em São José dos Campos, e o Taubaté joga no dia 13, enfrentando o Joaçaba na casa do adversário. Na última rodada, o São José empatou com o Praia Clube em 2-2, jogando em Uberlândia, e o destaque ficou para Gabriel Soares, que marcou os 2 gols do time de São José dos Campos. Os dois times seguem fora da zona de classificação. Também fora da zona de classificação, o Taubaté venceu o Pato por 2-1 em Mogi das Cruzes. Foi a segunda vitória do Taubaté na Liga. Dedezinho e Luiz fizeram os gols do Taubaté. São José é o 17º colocado com 8 pontos e o Taubaté ocupa a 21ª posição da Liga Nacional com 7 pontos conquistados até aqui. Vamos falar de Minha Lavanderia? Vamos falar de Minha Lavanderia. Minha Lavanderia que tem para você
o melhor serviço. Você deixa a sua roupa lavadinha, cheirosinha, impecável na minha lavanderia. E são roupas para o dia a dia, tem roupas de festas, tem ternos, tem, enfim, tudo o que você possa imaginar, a minha lavanderia oferece para você, para lavar, passar, deixar bonitinho, tudo lindo, tudo cheirosinho. E mais, hein? E mais, você ganha tempo deixando a roupa para a minha lavanderia. E olha, prepare o seu edredom, o inverno está chegando. Tire o seu cobertor do guarda-roupas, leve com o seu edredom lá para a minha lavanderia. Você vai receber tudo bem lavadinho, cheirosinho, prontinho para as suas noites mais quentinhas no inverno que vem aí. Vestidos de festa, eu já disse, ternos, todo tipo de roupas é com a minha lavanderia. E olha, o serviço de tintura da minha lavanderia é espetacular. Antigamente o tintureiro era o japonês, mas não, a minha lavanderia, ela faz um trabalho de tintura na sua roupa sensacional. Você recupera uma calça jeans, uma blusa jeans, você recupera a roupa que você quiser na minha lavanderia. Claro que não pode estar toda detonada a roupa, aí milagre também não, né? Mas a minha lavanderia, ela sempre dá um jeitinho para você. Leve lá para fazer uma avaliação na roupa que você está querendo recuperar, que a minha lavanderia faz. O WhatsApp da minha lavanderia é o 996130304. Você está vendo aí, 996130304. Fica na Avenida Francisco Barreto Leme, 1007, na Vila São Geraldo, em Taubaté. Rapidinho intervalo, a gente já volta com os outros destaques aqui do nosso RVC Esportes. Até já! Estamos de volta com a RVC Esportes nessa edição, destacando o esporte do Vale e também o futebol pelo Brasil e pelo mundo, os acontecimentos esportivos. E é claro, né, antes de vir para cá, eu passo lá no Henrique, no Salão do Zezinho Cabeleireiro, em Taubaté, na 15 de novembro, 960, e dou um trato aqui, ó. Dessa vez deu uma caprichada legal. E ele faz isso com você também. Você que quer cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, enfim, barba, cabelo e bigode. É com o Henrique lá do Zezinho Cabeleireiro, em Taubaté. 15 de novembro, 960. WhatsApp do Henrique, anote aí, ó, 99704-7455. 99704-7455 e vá se cuidar no Salão Zezinho Cabeleireiros, com o Henrique Cabeleireiro, que está lá à sua disposição, prontinho para lhe atender. Valeu, Henricão! Grande abraço, ó, ficou no capricho, muito elogio aqui pelos corredores, ó, caprichou mesmo. Só o branco que não tem como sair, né? Não tem jeito. E pintar, eu não pinto o cabelo. Paulista Sub-15, neste sábado as equipes de base da região entram em campo. Às 9 horas no Joaquinzão, jogam Taubaté e Pinda Futebol Clube. O São José vai a Mogi das Cruzes enfrentar o União e o Joseense recebe o Atlético de Mogi. Os jogos do Sub-15 começam às 9 horas da manhã. E no Sub-17 os confrontos são os mesmos, com os jogos tendo início às 11 horas. Vamos dar uma olhadinha na classificação aí do Sub-15? Vamos ver, ó. Pinda, 16 pontos, é líder do seu grupo. São José tem 14, União de Mogi tem 10, Atlético Mogi 9, Joseense 5 pontos e o Taubaté com 5 pontos. Esta é a classificação do Sub-15. E no Sub-17, no grupo que envolve as equipes aqui do Vale, essas mesmas equipes, o Pinda também é líder no Sub-17, 18 pontos. Joseense tem 13, é o segundo colocado, São José tem 10, Atlético de Mogi 7, Taubaté 7 e União de Mogi com 6 pontos ganhos
até aqui. Está na hora de trocar o pneu do seu carro, meu amigo? Está na hora? Vá até a Cristiano Pneus. Cristiano Pneus espera por você, tem o melhor em pneus nacionais, importados, remold, o que você quiser, a Cristiano Pneus tem para você. Você vai ficar com o carro calçadinho, bonitinho, na Cristiano Pneus. E ainda você aproveita para fazer o serviço de alinhamento, balanceamento, você verifica todos os itens da suspensão, do freio do seu carro, deixa o seu carro seguro para passear por aí com a família. Cristiano Pneus fica na Estrada do Barreiro, 1177, em Taubaté, e o WhatsApp é o 99228-2885, 99228-2885, é o WhatsApp da Cristiano Pneus, que tem também serviços de oficina mecânica, autoelétrica, escapamentos, tudo isso e muito mais. Tem rodas esportivas também na Cristiano Pneus, em Taubaté, na Estrada do Barreiro, 1177. Vamos falar de Campeonato Brasileiro de Série B? Vamos falar de Brasileirão Série B, então. O Vitória se recuperou batendo por 1-0 o CRB em Salvador. Você está vendo aí o gol marcado pela equipe do Vitória. Vitória precisava dessa vitória e acabou conquistando. Outra partida no Brinco de Ouro em Campinas. O Guarani abriu 3-1 em cima da Chape. Você está vendo aí os lances, mas acabou tomando um empate, né? Guarani facilitou, acabou no segundo tempo tomando aí 2 gols que deram um empate ao time da Chapecoense. 3-3 foi o placar final em Campinas, no Brinco de Ouro, hein? A Chape aprontando para cima do Guarani. E a Ponte Preta jogou em São Luís do Maranhão e lá ficou em 0-0 com a equipe do Sampaio Corrêa. Um empate até que não foi ruim para a Ponte, mas a macaca campineira continua na zona de rebaixamento. Vamos conferir aí os jogos dessa 9ª rodada, a próxima rodada marcada para este final de semana. Vamos lá então. Sábado, Ituano e Londrina jogam em Itu às 5 horas da tarde. No Rei Pelé e Maceió, CRB e Juventude também às 5 da tarde. Às 5h30, o Avaí recebe na ressacada a equipe do Vitória da Bahia. Avaí Vitória. Às 6h15 em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Esses os jogos de sábado. No domingo, 11 da manhã, lá no Majestoso, em Campinas, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Vila Nova. O Mirassol recebe às 3h30 da tarde o Criciúma, lá em Mirassol. Ceará e Novo Horizontino jogam também às 3h30 da tarde, lá em Fortaleza, lá no Castelão. Às 6 da tarde, Sport e ABC jogando na Ilha do Retiro. Sport buscando aí o seu acesso na classificação, né, a sua ascensão. Sport e ABC, um belo jogo. Tombense e Guarani jogam às 6h15 da tarde em Tombos, Minas Gerais. Guarani precisa se recuperar, vem de 2 empates já. Empatou com a Ponte Preta no derby e empatou com a Chapecoense. Um jogo que estava praticamente vencido pelo Guarani. Na segunda-feira, quem encerra a rodada é justamente a Chape, que vai receber o Sampaio Corrêa lá no seu estádio, né? A Chapecoense lá em Chapecó, pegando o Sampaio Corrêa. São esses os jogos deste final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. Já já nós vamos falar de Série A do Brasileirão, muitos jogos importantes acontecendo. Você vai acompanhar daqui a pouquinho o destaque aqui no RVC Esportes. Fique ligado, a gente já volta.
Estamos de volta aqui com a RVC Esportes nessa edição, destacando para você agora o Campeonato Brasileiro da Série A do Brasileirão, que tem rodada neste final de semana, sábado às 4 da tarde, Fortaleza e Vasco da Gama, jogando lá em Fortaleza. O time do Flamengo enfrentando o Cruzeiro no Maracanã às 6h30 da tarde. E ainda nós teremos no sábado Cuiabá e Curitiba às 6h30 da tarde. São os jogos de sábado que termina à noite com São Paulo e Goiás no Morumbi. Este jogo começando às 9h da noite. No domingo, às 4 da tarde, tem Corinthians e Fluminense. Esse jogo acontece na Arena do Corinthians. Também às 4 da tarde, Internacional e Bahia estarão em campo. Um pouquinho mais tarde, às 6h30, o líder, aliás, o vice-líder Palmeiras, pega o Atlético Mineiro lá na Casa do Galo, lá em Belo Horizonte. Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Paranaense recebe o Grêmio e às 7h da noite teremos Botafogo e América Mineiro. Esses os jogos do domingo. Na segunda-feira, às 8 da noite, RB Bragantino jogando em sua casa contra o Santos Futebol Clube. São os jogos do Campeonato Brasileiro desse final de semana. As equipes voltando a campo depois de terem atuado pela Libertadores, pela Sul-Americana, no meio dessa semana que está acabando. Pela Libertadores, o Palmeiras bateu o Cerro Porteño em Assunção com o reizinho Arthur brilhando mais uma vez. Estamos vendo aí os gols do Palmeiras, estes lances de Palmeiras 3-0 em cima do Peñarol. Palmeiras gastando, jogando o fino da bola, mostrando que realmente é a melhor equipe hoje do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano. O time do Palmeiras de Abel Ferreira estão querendo levar o Abel para o PSG, Paris Saint-Germain. Eu acho que ele não vai. Renovou o contrato com o Palmeiras até o final de 2024, tem uma multa pesadíssima, mas mais do que a multa pesada, o Abel Ferreira, ele tem um carisma, ele conquistou o torcedor, ele conquistou a diretoria, conquistou a tia Leila, que é a presidente, dona, proprietária da Sociedade Esportiva Palmeiras, é bem por aí, né? Então, o Abel sabe que tem um futuro tranquilo no Palmeiras, pode colocar o seu trabalho, e o seu trabalho vai aparecer muito mais hoje aqui do que nos gramados franceses. Eu penso assim. Posso até estar enganado, mas eu acho que o portuguesinho, ora pois, vai ficar no Brasil, cobrando inclusive uma aposta que ele tem aí com o Felipão, né? Que ele iria superar o Felipão dentro da história da Libertadores do Palmeiras, ele igualou a marca. Agora é só superar e ir saborear um churrasco lá no sul, lá no Paraná, lá em Curitiba, com ele que é o atual, né, gerente geral do futebol do Atlético Paranaense. Vamos falar do Flamengo? Vamos falar do Flamengo. O Flamengo jogou fora e só empatou com o Nubilense, chame do que quiser. O fato é que é a primeira Libertadores que eu estou vendo esse time aí participar. O time do Flamengo tentou vencer, até que conquistou aí 1-0, mas depois tomou um empate, ficou no 1-1 o final do jogo, Flamengo e Nubilense, este jogo acontecendo lá na casa do adversário. Em Buenos Aires, o Corinthians empatou com o Argentino Júnior, 0-0. Olha aí alguns lances do jogo, você vai observando aí, dá uma conferida no que o Corinthians jogou. Dessa vez jogou bem. Dessa vez o time do Corinthians foi bem, o empate foi bom para o time do Corinthians, que agora tem aí daqui a 15 dias praticamente, um pouquinho menos, os seus adversários dentro de casa, para tentar o Corinthians a sua classificação à próxima fase da Libertadores. Falando de Sul-Americana agora, São Paulo venceu o Puerto Cabello na Venezuela e fica bem próximo da vaga para as oitavas de final. Estamos vendo aí os gols do tricolor do Morumbi, fazendo bonito
O time do São Paulo parece que quer voltar aos bons tempos, parece que quer retomar o caminho das vitórias. Vamos torcer para que isso aconteça, porque com o São Paulo grande, Palmeiras grande, o Corinthians se recuperando grande, o Santos também conseguindo sair dessa fase ruim, né? Se recuperando para a sequência das disputas dessa temporada, vai ser muito bom para o futebol brasileiro também. Eu penso dessa maneira. Aliás, falando em Santos, o Santos jogou no Chile, pegou o Audax italiano, saiu na frente, mas tomou a virada. Vamos dar uma olhadinha aí? Santos fazendo 1-0 e o Audax italiano virando o jogo. 2-1 para o Audax italiano em cima do Santos. Mas é a fase de grupos ainda, a primeira fase desta Copa Sul-Americana, o Santos também tem tempo ainda para se recuperar. O Fortaleza venceu o San Lorenzo 3-2, ficou pertinho da classificação às oitavas de final. Vamos dar uma olhadinha aí nos 5 gols, olha aí, os gols da partida, você observa aqui no RVC Esportes. Beleza, tá aí os gols de mais uma vitória do Fortaleza na Sul-Americana, parabéns ao tricolor de aço lá do Ceará. A seleção brasileira sub-20, disputando o Mundial sub-20, bateu a República Dominicana por 6-0, se recuperou da derrota. A gente observa aí a classificação deste grupo, né? Nigéria tem 6 pontos, o Brasil tem 3, a Itália tem 3 e a República Dominicana 100 pontos até aqui. 0-0 para a República Dominicana. A classificação, portanto, aí está para você deste grupo da nossa seleção brasileira. E assim nós vamos chegando ao final do RVC Esportes dessa edição, desejando sorte às meninas do AD Taubaté, que vai pegar o Crespon zerado de pontos, vai receber a equipe do AD Taubaté. AD Taubaté que empatou com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista e agora joga pelo Campeonato Brasileiro Série A2. Enquanto que o São José vai receber o Fluminense do Martins Pereira. São 2 jogos espetaculares que nós teremos nesse final de semana. E o Taubaté, né? A AD Taubaté tem a chance de vencer e entrar no grupo de classificação para a próxima fase. Uma vez entrando, aí é só seguir o caminho, que beleza, vai estar classificado sim para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro da Série A2. Final do RVC Esportes, muito obrigado a todos que estiveram conosco e fica aí o convite para a nossa próxima edição. Um abraço, até lá!